Querido Deus, Pai que está nos céus, queremos te agradecer pela sua companhia nesse sábado. Queremos pedir uma bênção muito especial agora que vamos estudar a sua palavra. Que o Senhor possa derramar seu Santo Espírito sobre nós e que possamos entender, ó Pai, as verdades que o Senhor deixou guardadas para nós. Isso te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. O que a gente vai fazer é um pequeno resumo para as pessoas que não puderam participar ontem e ter uma ideia do que foi falado antes da gente continuar. Quem gostaria de fazer um breve resumo ou mencionar as coisas que a gente estudou ontem? Irmã? O que a gente viu ontem? Nós vimos 3 exemplos da importância de não fazer uma leitura superficial. Quando a gente estudou profundamente, não era bem aquilo que a gente achava antes, viu que era diferente. Só por causa que conseguimos fazer a leitura profunda. Então a gente viu 3 exemplos ontem, certo? Por que a gente foi olhar esses 3 exemplos? A gente estava estudando a regra número 1. Então, ao estudar a regra número 1 e discutir como a gente lê aquela regra, porque não necessariamente o que a gente lê a gente entende. Eu diria, a regra número 1 é bem clara, como está escrita, mas o fato dela estar escrita e a gente poder ler, não quer dizer que a gente entendeu a regra. Então a gente discutiu a regra, chegamos a algumas conclusões e fomos aplicar as conclusões que a gente chegou. Ok? Então, alguém gostaria de ler para mim a regra número 1 que está no quadro? Cada palavra deve ter sua apropriada relevância de acordo com o tema apresentado na Bíblia. Então, como a gente entende essa regra? Isso é a regra número 1 de Guilherme Miller. Essa é a primeira regra de estudo da Bíblia. Como a gente entende essa regra? Tem que pegar a palavra, que é a parte gramatical, e tentar entendê-la dentro da história. Ok. Todo mundo conseguiu ouvir o que ela falou? Não? O que ela disse é, a regra número 1 diz que as palavras são muito importantes quando a gente estiver estudando um texto. Ok? Então, quando a gente está analisando uma palavra, a gente precisa analisar o que essa palavra é. Se ela é um substantivo, se ela é um adjetivo, etc. E essa palavra tem uma relevância, uma importância dentro do texto, dentro da história que a gente está estudando. Então, não só gramática, como também história precisa ser levada em conta quando estivermos estudando e aplicando a regra número 1. Alguém mais tem uma forma diferente de ler a regra número 1? Você falou uma coisa importante, e ainda, além de tudo, não basta só isso, tem que entender o que Deus quer te dizer com isso. Ok. Júlio? Complementando o que ela falou, sem poder do Espírito Santo, sem oração, não tem como a gente entender. Ok. Pastor? Eu peguei pela metade. A minha pergunta é, como a gente lê essa regra? O que ela de fato quer dizer? O resumo é a palavra tem que estar inserida no contexto. Lara? Ela tem que estar ligada no contexto, a gramática e esse história. Você tem que entender no texto o que está ali. Uma das formas que eu leio essa regra é, quando você lê um texto, faça perguntas sobre o texto. O que cada palavra quer dizer e qual é aquela história. Faça perguntas ao ler aqueles textos, ok? Então,
Então, uma vez que a gente... Sempre que eu leio as regras, eu lembro de Miller estudando. Que ele não passava adiante sem entender aquela palavra. Né? Então, eu me lembro muito dele quando ele estava estudando, ele estava escrevendo essas regras, listando elas. Cada palavra tem que ter. Realmente são propriedades relevantes. Ele não passava adiante para a próxima palavra, para o próximo texto, sem entender exatamente o que significava. Então, uma vez que a gente fez isso, uma vez que a gente começou a entender o que a regra realmente significa, como usar a regra número 1, a gente deu 3 exemplos, se eu não me engano. Foram 3, certo? Alguém lembra quais são os 3 exemplos? Mateus 24, verso 6. Que diz o quê? Então Jesus diz, vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Então a gente viu que quando a gente olha para esse texto, a gente, na verdade, acha que entende, não entende assim tão bem. Que quando Jesus disse aquilo, o fim, não era bem esse fim que a gente está acostumado a achar. Ele estava falando do fim do templo. E aquelas guerras eram guerras específicas, não eram guerras qualquer que a gente não tem ideia, não fica sem nenhuma dica do que Jesus está dizendo. Qual foi o outro exemplo que a gente deu? Abacuque, certo? A gente olhou a história de Abacuque e como aquela história tem uma aplicação na história milerita, e eu diria na nossa também. Terceiro exemplo? Joel capítulo 1. Ok, isso foi o que a gente fez ontem. Agora, antes da gente entrar no estudo, eu vou fazer uma pergunta sobre o que vocês acham ser a regra mais importante. Qual a regra que vocês acham ser a mais importante? Regra número 14. Regra 14. A própria regra diz. Mas eu considero pessoalmente a regra. A 14. Você falou que é essa. Não, eu disse a minha regra mais importante é a 1. Então Miller diz o quê? Que é a mais importante. Miller diz que a regra 14 é a mais importante, segundo a Mari. Então, vamos abrir a regra número 14. Todos conhecem a regra 14 de Miller? Não? Quantos conhecem? Quantos sabem que Miller tem 14 regras? Ok. Dos que sabem que Miller tem 14 regras, quantos estão familiarizados com essas regras todas? Então, nosso papel é de fato ficar familiarizado com as regras. Então, a regra 14 diz: a regra mais importante de todas é que você tenha fé. Qual a regra mais importante? Dá um número. Segundo Wesley. Hã? Segundo Wesley, Não é número 1? Pra mim é. Mas a gente acabou de ler. Vou registrar agora que você fala. A gente acabou de ler que Miller diz: a regra mais importante é que você tenha fé. Segundo Miller, qual é a regra mais importante? Que você tenha fé. Qual o número? 14? Alguém tem uma resposta diferente? a regra mais importante de todas é que você tenha fé. Sem fé, nada acontece. Ok. Então vocês estão dizendo a regra 14, certo? Regra número 3. Alguém tem a regra aberta aí? Nada revelado na Escritura será escondido daqueles que pedem com fé e determinação. Ok, na minha diz sem vacilar. Então qual é a regra que fala de fé? Então, a regra que diz que você tem que ter fé é a regra 3. Ok? Então Miller começa a regra 14 dizendo que a regra mais importante é qual? Ter fé.
E essa regra é a regra número 3. O que eu vou dizer é, a regra 14 é um resumo de todas as regras. A regra 14 não é a regra mais importante. Mas quando a gente começa a ler essa regra, a gente vê que Miller está resumindo tudo que ele já falou. Então a gente é tentado a dizer que a regra mais importante é a 14, mas não é isso que ele diz. Se vocês têm a regra, na metade da regra, ou na terceira metade da regra, Onde fica registrado que Miller teve as 14 regras? o nome do livro, o livro que Miller escreveu as regras é Views of the Prophecies and Prophetic Chronology of William Miller. O nome do... O nome do livro é Visões das Profecias e Cronologia Profética. Mas que a gente tem que se basear nessas regras, está em Review and Herald, tá? Que é dessa forma que a gente tem que estudar, que é a senhora White que fala. Então é importante saber também que está no Espírito de Profecia. E essa é a maneira de estudar, né? Para achar os tesouros escondidos nele. A página é página 20 a 24. Então a regra 14 diz, na metade ou na terceira metade, ó meu querido leitor, faça dela o seu primeiro estudo. Então Miller se refere aos leitores agora e diz, faça da Bíblia o seu primeiro estudo. Prove-a bem, como alguém prova algo. Provar, da ideia de quê? Colocar na boca, ok? Comer. Prove a Bíblia. Então a gente fez um ponto ontem de quando você come algo, não sei se a gente fez esse ponto de fato, mas quando você come algo, o que essa coisa se torna em relação a você? Assim como parte. É parte de você, certo? Então, ontem, estudando a primeira regra, a gente viu que quando a gente passa tempo aplicando a primeira regra, o que o texto se torna? O texto se torna nosso. E a gente passa a entender bem o que Deus queria naquele texto pra gente. Prove-a bem, e você encontrará que ela é tudo aquilo que eu tenho falado. Quando a gente estudar a Bíblia, a gente vai provar que tudo que a gente ouve, todas as apresentações que a gente vê e assiste, todos os vídeos que a gente vê, a gente vai ter certeza de que isso é daquele jeito. Mas ele diz mais, sim, como a rainha de Sabá, você dirá que te contaram somente a metade. Okay? Quando a gente começa a usar essas regras corretamente, esses vídeos todos, essas apresentações todas que a gente vê, a gente vai se dar conta de que isso não é nem a metade, que eles só contaram pra gente uma parte. O que esses apresentadores todos apresentam, esse é um pedaço de tudo que o estudo correto da Bíblia pode dar para você pessoalmente nos seus estudos. Então, estou pegando só uma porção da regra 14 e estou dizendo, essa primeira porção é um resumo da primeira regra. Essa porção é um resumo da primeira regra. A primeira parte aponta a gente para a terceira regra. E eu vou dizer, essa regra 14 é um resumo de todas as outras regras. Vamos abrir o livro de Daniel, capítulo 8. Do que esse capítulo fala? Esse capítulo vai falar das visões
do carneiro e do bode, certo? O que mais a gente encontra nesse capítulo? Qual a história desse capítulo? Belsazar, né? Perdão? A visão do rei Belsazar. Capítulo 8 de Daniel. Verso 14, o verso mais importante. Para mim também. Júlio, qual a estrutura desse capítulo? Qual a estrutura desse capítulo? O que acontece? Quais são os eventos descritos? Eu digo em relação a Daniel, não necessariamente a visão. Ele repete o capítulo 7, né? O que mais? A repetição e a ampliação do capítulo 7. Alguém mais? É a visão das duas tempestades manhãs. E agora também é sobre o santuário, né? Sobre o santuário. Ok. O que Daniel vai dizer para nós é: terceiro ano, verso 1. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Então Daniel teve uma visão no princípio e agora ele está tendo uma outra visão. Qual a primeira visão? Daniel capítulo 7. A primeira visão não é do capítulo 2, é do capítulo 7. O capítulo 2 era outra pessoa, certo? Nabucodonosor. Eu vi na visão, acontecendo quando vi que eu estava na cidade de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. Esse é um mapa representativo de Babilônia. Suzã fica aqui e o rio Ulai é esse rio. Então, o que Daniel está vendo, ele tá aqui, mas em visão ele está onde? No rio Ulai. Esse é o rio Ulai, também conhecido como rio Então a gente sabe onde Daniel está agora, na visão. Então ele está perto desse rio Eufrates. É o rio, aqui é Babilônia, a propósito, a capital. Verso 3. Levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio. Qual rio? Do rio Ulai, certo? O que ele está vendo aqui? Que é o carneiro. Verso 20. Aquele carneiro que viste com as duas pontas são os reis da Média e da Pérsia. Da Média e da Pérsia. Então Daniel está vendo no rio um carneiro. Onde essa história acontece? Alguém sabe? Onde a gente vê Medo-Pérsia no rio? Quando o rei Dario toma. Então a gente sabe onde Daniel está aqui. Daniel está vendo a aproximação dos medos e dos persas no reino de Babilônia, pelo rio Eufrates. Eles desviam o rio para fazer o ataque no reinado de Belsazar. Ok? Então,
em seguida, Daniel vai ver toda essa visão, capítulo 8. Ele vai ter toda essa visão. E a gente vai chegar no verso 13. Alguém pode ler para mim o verso 13? Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ok. Verso 14. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Quando a gente chega no verso 13, o que acontece com Daniel é que ele para de ver e começa a ouvir. A visão do capítulo 8 acaba no verso 12. Até o verso 12 ele está vendo. Quando termina o verso 12, ele já não vê mais. Ele usa outro sentido agora. Ele começa a ouvir, certo? Então, vai ter um santo aqui. E esse santo vai falar a outro santo. A tradução no português para a palavra santo não era o que de fato estava no original. A palavra esse outro santo que falava seria Palmone. Palmone é o nome desse outro santo que falava. Então, quantos sabem o que significa Palmone? Palmone é numerador. Palmone é um título de alguém. Assim como Cristo tem um título de Messias, príncipe, confortador, cada um desses nomes são títulos de Cristo. Então, o que a gente está vendo aqui é Palmone. Esse é um título, um dos títulos de Cristo, porque é Cristo aquele que vai responder até 2.300 tardes e manhãs. Palmone é aquele que cuida dos números. Então agora a gente sabe a razão pela qual a visão acaba, ele para de ver símbolos e ele agora passa a ver números, a ser falado sobre números, porque é Palmone que está falando. Ok? Verso... Onde é que está escrito Palmone? Ok. Vou tentar abrir o original aqui. O texto diz: eu vi um santo que falava, certo? E outro santo disse a um certo santo que falava. Esse certo santo é a palavra Palmone. Não existe a palavra santo aí. Então, se vocês têm... Em suma, Jesus, ele ouviu Jesus e o anjo perguntou para Jesus: até quando durará essas coisas? Uhum. Se a gente for no original hebraico, essa palavra que está traduzida como santo é a palavra que na Strong's tem o código 6422. No dicionário Strong's. A palavra usada foi Palmone. Essa palavra, o significado dela é o numerador, o grande numerador. É aquele que cuida dos números. Então, quem falou o número foi como Cristo, numerador. Sim. Palmone vai aparecer agora e vai começar a dar números, colocar números na profecia. O que acontece com Daniel quando ele ouve o tempo? A pergunta é,
Até quando durará a visão do contínuo para que o santuário seja purificado? A resposta é até 2.300 tardes e manhãs. Quando Daniel ouve essa resposta, o que acontece com ele? Foi intrigado, ele não conseguiu Ele entender. sabe entender. O homem voltar, nos trouxe, lá no verso 17. Verso 17 e 18. Pode ler, Mari? E venho perto de onde eu estava, e vindo ele me amedrontei e caí sobre o meu rosto. Mas ele me diz: entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar em pé. Ok. Quando Daniel ouve a resposta, o que acontece com ele é que ele fica doente. Ele não entende o que está acontecendo. A minha pergunta é, por que Daniel tem essa reação agora? O que está acontecendo aqui que ele não suporta a ideia da resposta a ponto de chegar a ficar doente? O que está acontecendo aqui? Rafa? Não é pela visão que ele teve de Cristo também? Pela visão de quê? A visão de Cristo. Ele teve uma visão de Cristo. Clara? Maré e Mará. Maré. Maré ou Mará. Ok. Irmã? Por que Daniel fica tão perplexo? Porque ele esperava que estava para terminar e parece 2.300 tardes mesmo. Tu não entende isso? Tu não percebe o que ela está dizendo? Se a gente olhar para a história de Daniel, Daniel estava no primeiro ano do cativeiro. No ano 606, Daniel foi levado em cativeiro. E quanto tempo ia durar o cativeiro? E ele sabia disso, não? Sim. Não só ele, como todos os hebreus que estavam no cativeiro. Então, começou a passar o tempo, e passava um ano, e Daniel marcava e dizia, 1 ano a menos. E quando se aproxima o fim, no ano 536, melhor, 538, quando Daniel está se aproximando desse evento, e ele começa a contar e reestudar as profecias, ele vai estudar mais uma vez tudo sobre o que ia acontecer. Então ele começa por onde? Qual a primeira profecia que ele vai estudar? As profecias de Jeremias. Qual mais? Levítico. Isaías, certo? Existia uma promessa de que Ciro ia chegar para desmantelar o Império Babilônico. Então, Daniel sabe que isso está se findando. Ele sabe que o santuário ia ser restaurado nessa história. E uma vez que isso está chegando, e o anjo diz, vai durar muito mais tempo, ele cai perplexo e não suporta essa ideia. Ele estava esperando a promessa se cumprir nos próximos dias, e agora o anjo diz, vai ser para muito tempo ainda. Não é para agora. O santuário só vai ser restaurado daqui muito tempo. Como a gente se sentiria se a gente estivesse pregando que Cristo ia voltar nos próximos dias, nos próximos meses? A gente tem certeza de que vai ser assim.
E Deus simplesmente diz, isso não vai ser para a sua geração, nem para os seus filhos, vai ser para muitos anos. Qual seria a nossa reação? Como os milenitas se sentiram frustrados. Alguns iam abandonar a fé. Outros iam ser desapontados, como Daniel foi. E o que fariam? O que um bom cristão faria numa situação dessa? Duas coisas, certo? Uma das coisas é ele estudar mais, olhar de novo se ele estava olhando aquelas profecias corretamente. Essa foi a experiência dos mileritas, essa foi a experiência de Daniel. O que mais ele fez? Orar. Um bom cristão iria fazer essas duas coisas, estudar e orar. Daniel leva bem a sério isso. E no capítulo 9, ele começa a orar para entender a visão que ele já não estava mais entendendo. Ele leva tão a sério que ele começa a orar em público. Ele ora, mas não é qualquer oração. E Satanás sabe que ele iria orar. E faz um plano para que se alguém orasse no reino, essa pessoa ia ser jogada nas covas dos leões. Capítulo 9. Verso 1 e o 2. No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de se cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, o que ele faz? Ele compreende e começa a orar. Ele começa a estudar de novo, certo? Ele vai para os livros. Então, um dos livros que ele vai é o livro de Jeremias. E quando ele vai no livro de Jeremias, o que ele constata? Ele constata que os 70 anos são corretos. Mas que ainda falta entender? Essa é a parte que ele ainda não tinha entendido. Ele olha nos livros, ok, isso está tudo bem, mas eu ainda não entendi os 2.300. Então, vamos abrir a segunda Crônicas, capítulo 36, verso 21. Para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Então, quando Jeremias profetiza sobre os 70 anos, qual é a razão por que a terra precisa descansar 70 anos? Eles não fizeram isso, né? Na época dos reis. Eles não guardaram os sábados. Então eles não guardavam os sábados e a terra precisava descansar. Os sábados que a terra precisava descansar, eles não guardavam. Então, o que acontece aqui é que esses 70 anos é uma profecia quanto ao descanso da terra. De onde essa profecia surge originalmente? David, Quando Jeremias comenta os 70 anos,
Jeremias está fazendo uma aplicação de Levíticos 26. Então a gente vai para Levíticos 26. Os 70 anos, que lá fala dos fins dos tempos, né? Ela é uma profecia dupla. Uhum. Ela também é dos fins dos tempos nossos. Ela é dupla. Foi para aquela época e é para nós também. É o que a gente vai tentar ver agora, como entender essa profecia de 70 anos. Então, Jeremias, ele tira esses 70 anos de Levíticos 26. A gente vai ler do verso 31 ao 34, ao 35. E reduzirei as vossas cidades a deserto, e assolarei os vossos santuários, e não tirarei o vosso cheiro suave. E assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Espalhar-vos-ei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. E a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação. E vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados quando habitáveis nela. Como a gente entende esses versos? Perdão? Jubileu? A cada 7 anos a terra tinha que descansar, certo? Então, o que aconteceu foi: o povo de Israel viveu no período dos juízes. Em algum momento eles pediram um rei. Não lembro o ano, eu não sei se eu estou sendo preciso quanto ao ano, mas o primeiro rei é Saul, no ano 1086. Então, o cativeiro, que começa com Daniel, no ano 606, que vão ser de 70 anos, do reinado de Saul até Daniel, ou até o cativeiro, a gente vai ter eu não lembro a data. 490 aqui. 1096. 96. 6 vai dar uns 490. Ok. Ok. Se a gente for na cronologia, esse é o ano que Saul começa a reinar. Esse é o ano que começa a ser contado os 70 anos. Então você pensa de que a cada 7 anos eles transgrediam um sábado. Quantos sábados eles transgrediram em 490 anos? A gente divide isso por 7 para ter a quantidade de sábados. E a gente vai ter 70. Então, quando o 60º sábado foi transgredido, eles foram levados em cativeiro e a terra iria descansar por 70 anos. E as cidades iam ser destruídas. Isso essa informação é uma informação que a gente tem em Levíticos capítulo 26. Então, quando Jeremias estuda
o capítulo 26 de Levíticos, ele faz uma aplicação daquela profecia. O que eu falei mais cedo, ou ontem, era a importância de identificar o símbolo, ou se a palavra é um substantivo ou um adjetivo. Então, quando a gente estuda Levíticos 26, vamos para o verso 18. No verso 18 diz: "E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei e castigar-vos-ei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados." Qual o problema nesse verso? Ou qual é a grande discussão nesse verso? Então, a discussão é se 7 são 7 vezes ou 7 tempos. Então as pessoas começam a entrar numa discussão sobre a tradução de Levíticos 26, verso 18, 21, 24 e 28. Então, o que eu vou dizer é, o assunto de Levíticos 26 não é sobre tradução. Eu vou dizer, a tradução correta não é 7 tempos, tampouco 7 vezes. Não existe nem a palavra vezes, nem a palavra tempos aqui. A única palavra que existe aqui é a palavra 7. Vezes e tempo foi adicionado para dar contexto, porque quem traduziu quis colocar algo que fizesse sentido para ele. Assim como o contínuo. Quando a pessoa traduziu a palavra contínuo, ela foi forçada a colocar sacrifício, porque senão não faria sentido aquele texto. Então ele pega a palavra contínuo e coloca na frente a palavra sacrifício. Então a gente vai abrir agora Primeiros Escritos, página 74. Porque a palavra contínuo ou a palavra sacrifício não existe. Parágrafo 2. Vi em relação ao contínuo de Daniel 8:12 que a palavra sacrifício foi suprida pela sabedoria humana e não pertence ao texto, e que o Senhor deu a visão correta àqueles a quem deu o clamor da hora do juízo. O que ela está dizendo é, quando você for estudar esse texto, você precisa olhar a gramática desse texto. Ela não está falando com essas palavras, mas é isso que ela está dizendo. Porque quando a palavra contínuo, eu vou apagar essa parte. Quando você tem a palavra contínuo e antes tem a palavra sacrifício, toda a ideia de contínuo é mudada se essa palavra existe. Porque contínuo, gramaticalmente falando, em relação a sacrifício, é um adjetivo. E a palavra sacrifício é um substantivo. Um adjetivo é algo que qualifica um substantivo, altera ou dá qualidade ao nome. Mas uma vez que a gente tem que tirar essa palavra, a palavra contínuo não é mais um adjetivo, ela passa a ser um substantivo. Porque o contínuo passa a ser algo, passa a ser o nome de alguma coisa. E uma vez que isso deixa de ser um adjetivo e passa a ser um substantivo, o símbolo tem que mudar. O que a gente entende ser esse símbolo vai se tornar outra coisa agora. Antes, se fosse um adjetivo, aquele símbolo seria interpretado como o sacrifício de Cristo no santuário celeste. Mas agora que a gente entende a forma correta
de ler o texto, o símbolo que era sobre o ministério de Cristo no santuário celeste, agora os pioneiros vão entender seu paganismo. Os únicos que entendiam dessa forma naquela época eram os pioneiros. Todo mundo protestante entendia diferente. Eles precisavam entender que aquela palavra era um substantivo. Eu não tenho o texto agora, mas quando Miller comenta a sua busca sobre o contínuo, ele diz que pegou essa palavra e procurou por toda a Bíblia e não pôde encontrar em outro lugar senão no livro de Daniel. Ok? Todos sabem como Miller fazia sua busca pelas palavras? Qual era a ferramenta que ele usava? Ele usava a concordância de Cruden. Se você pegar essa concordância e olhar a palavra contínuo nessa concordância, você vai ver que Miller não estava querendo dizer o que ele disse, porque essa palavra aparece 104 vezes na Bíblia, naquela concordância. Então, o que quer dizer que ele não conseguiu encontrar aquela palavra, senão no livro de Daniel? O que ele está querendo de fato dizer? Como substantivo ele não encontrava. Como substantivo, a gente precisa olhar a palavra e dar o significado certo para a palavra. Ele sabia que aquela palavra era um substantivo e não era um adjetivo. E se é um substantivo, todo o significado vai mudar. Esse é o grande ponto. Então, quando a gente tem a palavra vou colocar a palavra 7 na nossa gramática é um número, é um numeral. No inglês não existe essa ideia de numeral, ela é um adjetivo. Estou fazendo isso porque é a forma como era o idioma que os pioneiros usavam. A palavra vezes é um advérbio. A palavra tempos é um substantivo. E o que a gente sabe é que essas palavras não existem no texto. A única palavra que existe no texto é 7. Se a gente tirar essas palavras, aquilo que era um numeral, um adjetivo, passa a ser o quê? Quando a gente descobre isso, isso tem que impactar a forma como a gente vai olhar para aquele símbolo. Porque 7 é um símbolo e precisa ser visto da forma correta. Então, quando Jeremias estuda Levíticos 26, como ele aplica esse símbolo? A gente está estudando o capítulo 8 de Daniel, certo? A gente está vendo que Daniel estava vivendo nessa história e quando estava chegando bem perto do final dos 70 anos, ele começou a ter essas visões que iam ajudar o povo a entender como ia acontecer naqueles últimos dias. Então, Daniel tem essa visão que diz que o santuário só vai ser consertado ou só vai ser restaurado em 2.300 anos. Ele não entende, porque quando ele viu a profecia de Jeremias, Jeremias dizia que era os 70 anos. E Jeremias, quando faz essa profecia, isso é baseado em Levíticos 26, como a gente acabou de ver. Então, como é que Jeremias aplica esse 7? O que é esse símbolo para Jeremias? Mas como ele interpreta? Que seria o 7, como 7 vezes
você vê os 490 que eles não guardaram. Jeremias vai dizer que esses 7 são 70 anos. Então, Daniel verifica isso e vê que está correto. O que ele não entende são os 2.300, ok? Então, essa profecia é tirada de Levíticos 26. Mas quando Jeremias aplica isso, isso é simplesmente uma aplicação. É o que os profetas fazem. Uhum. 7, né? A aplicação. Levíticos fala de 7. E 7 é um símbolo. 7 é um símbolo que, quando Jeremias olha para aquela profecia, ele entende, ele interpreta, ou ele faz uma aplicação de que aquela profecia vai se cumprir com o castigo de 70 anos. E uma das razões que ele faz isso é por causa desse período dos reis de 490 anos. Ele sabe que a terra deixou de descansar por 70 anos. E Deus vai pedir de volta aquilo que o povo não deu para Deus. Durante 490 anos, eles foram acumulando sábados que a terra precisava descansar. E agora eles vão devolver. Então, quando Jeremias olha para Levíticos 26, ele vê que aquela profecia, ele faz uma aplicação de que aquela profecia são 70 anos. Então, quando Palmone, você se lembra o que é Palmone? Aquele que cuida dos números, o numerador, aparece na história e fala para Daniel de que, na verdade, não são 70 anos, são 2.300 anos para que o santuário seja restaurado. Daniel não entende o que ele quer dizer, mas o que Palmone faz, Palmone está cuidando dos números, e ele está abrindo para Daniel essa ideia de como funcionam essas aplicações. Então, aquilo que é 70, quando é falado para Daniel, é mostrado uma outra forma de olhar para aquilo, que são os 2.300 anos. Então, o que dizer de Miller? Como Miller entende Levíticos 26? Ele vai fazer uma aplicação de que Levíticos 26 é uma profecia de 7 tempos, certo? Então, quando Miller olha para aquela profecia de Levíticos 26, ele vai dizer que são 2.520 anos. Isso tudo são sobre aplicação. E só existe algo, a única pessoa que pode fazer uma aplicação na Bíblia é um profeta. Então, a gente vai ver de onde Miller tira essa autoridade de fazer essas aplicações. Por que Miller diz que são 2.520? A profecia de Levíticos 26. Para quem tem o aplicativo, página 81, parágrafo 2. A gente vai ver o sonho de Guilherme Miller. Quantos conhecem o sonho de Miller? Como funciona? Alguém gostaria de fazer um resumo do sonho de Guilherme Miller? Irmão? Ele sonhou com um cofrinho com minhas joias e ele chamou de acho que bonito, chamou as pessoas para olharem aquelas joias e eles começaram a entrar, resumir bem rapidamente, né? Eles começaram a entrar e começaram a espalhar aquelas joias pela casa inteira e aí começou a entrar sujeira junto e virou uma bagunça e ele começou a ficar irritado com as pessoas, tentar mandá-las embora. Depois veio Jesus e ajudou ele a
arrumar aquilo tudo, trouxe um cofre maior, né, e rearranjou aquelas joias ali, e elas tiveram uma luz muito maior do que tinha no começo do cofre. 10 vezes. Perdão? 10 vezes mais. 10 vezes mais. Ok. Então o que Miller vai dizer no sonho é: eu sonhei que Deus, por uma mão invisível, me deu um cofre. E junto com o cofre havia o quê? A joia estava dentro. E o cofre estava trancado. Então ele recebe também uma chave. Porque se ele tivesse só o cofre, ele nunca ia poder abrir. Então, por uma mão invisível, Deus vai dar a Miller um cofre e uma chave. O que é esse cofre e o que é essa chave? Chave é o princípio de... Vou apagar essa parte. Miller vai receber esse cofre, junto com o cofre o quê? Isso acontece por uma mão invisível de Deus. Ele não sabe do que está acontecendo. Ele não se dá conta de que tem alguém com uma mão invisível interferindo na história dele. Ele não sabe disso. Então alguém disse que essa chave é o princípio de Epurano. Que eu diria que o cofre e suas medidas 6 por 6 por 10, isso é o princípio de Epurano. A chave é mais do que o princípio de Epurano. O que é a chave? A chave é a metodologia. Qual o nome que a gente dá para essa metodologia hoje? Esse é um dos nomes. Tá certo, eu quero um outro. Então, esse é o momento em que Miller vai receber o cofre e a chave. A gente está identificando o que é a chave, o que é o cofre. O tamanho dele? Não, o que é o cofre? Perdão? Então, o cofre é a Bíblia, certo? A gente disse que a Bíblia tem tesouros. Mas se você não tiver o método correto, não importa, você não vai conseguir ter acesso aos tesouros. Então, Miller recebe o cofre e junto com o cofre a chave para abrir. Em algum momento, ele vai abrir esse cofre e vai encontrar ali tesouros. Aprendeu com o Marco a desenhar? Sabe, né? Evolução. Não aprendi, não. Então, em algum momento, ele vai abrir esse tesouro e vai ver que ele tem um tesouro, ele nem sabia disso. Quando é que isso acontece? Quando é que, por uma mão invisível, ele vai receber esse cofre e essa chave? Essa referência é em inglês, ela não tem em português, mas é uma das referências de uma passagem famosa que a gente conhece sobre a história de Miller. É aquela passagem, talvez alguém vai lembrar, de uma pessoa que vai visitar a casa de Miller e está interessada em olhar o quê? A biblioteca dele, certo? Então ela entra na biblioteca dele e fala, me mostra os livros que ele tinha. Miller não estava em casa e sua filha foi mostrar. E tudo que tinha na biblioteca era a Bíblia e uma concordância. E nada mais. Isso era toda a sua biblioteca. Essa é essa passagem. Mas no início dessa passagem tem uma informação
que eu acho importante no contexto que a gente está falando. Somente as duas. O que o texto diz é: nós estávamos interessados em olhar a velha Bíblia da família, que custou $18,50. E sua cópia da concordância de Cruden. Era isso que eles queriam ver. Que foi originalmente comprada no ano 1798 por $8. Quando é que Miller, por uma mão invisível, recebe a Bíblia e a concordância? Que data é essa? Esse é o tempo do fim. A gente está no tempo do fim. E esse sonho identifica esse marco profético. No tempo do fim, Miller já tem a metodologia, linha sobre linha. Eu vou contar uma parábola. Vou recontar uma parábola. A parábola do tesouro perdido, Mateus 13. Vamos abrir Mateus 13. Irmão, acho que é aí que ele começou a estudar, né? Ele começou um pouco mais para frente. Por isso eu acho que o sonho identifica que foi uma mão invisível que deu essas coisas para ele. Ele não sabia bem do que estava acontecendo. Mateus 13, 44. Que parábola é essa? O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido em campo, né? Que um homem, ao descobrir, esconde. Então, ouvido de gozo, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele tesouro. Então, Jesus conta uma parábola e diz: o reino do céu é como isso. É um tesouro que está escondido. Existe um homem, o que esse homem vai fazer é encontrar esse tesouro, vai vender tudo que tem para ir atrás desse tesouro. Vamos abrir Parábolas de Jesus, página 47.4. Parábolas de Jesus, página 47.4. A irmã está comentando a parábola que a gente acabou de ler. O que ela diz é: um homem arrenda um terreno para o cultivar, e lavrando os bois é desenterrado um tesouro oculto. Então o que esse homem faz? Ele aluga esse terreno e vai trabalhar. E o que ele faz no terreno? Que tipo de trabalho ele está fazendo? Ele está... Perdão? Perdão? Limpar? Está limpando. Como? Com bois, certo? Então, a gente vai ter... Vou fazer um trator e não um boi. Naquela época não tinha trator. É mais fácil desenhar um trator do que um boi. Mas eles fazem a mesma coisa, certo? Eles aram. Tanto o trator como o boi tem um método para arar. Então, imagine que esse é o campo que vai ser arado. E o trator vai começar aqui. Como ele ara? Qual o método para arar? É virando a terra, né? Faz uma linha. Mais uma linha. E linha sobre linha, ele ara a terra. Certo? Então, uma vez que o método é usado de arar a terra, ou de... ou o método linha sobre linha, que é um símbolo que esse trator, ou que esse boi nos mostra, ou nos abre
quando a gente olha corretamente para isso, a gente sabe o que esse método é, o que Ará é, o que vai acontecer inevitavelmente com aquele homem. Ele vai achar o tesouro. O tesouro está lá. Se ele usar um método ou a chave, ele vai ver esse tesouro. É inevitável usar o método e não achar o tesouro. Então, quando Jesus conta a parábola, ele está contando um pouco dessa história de um homem que vai achar esse tesouro. Esse homem não é nada bobo. O que ele faz é vender tudo que ele tem, abandonar a família, abandonar os filhos e vai atrás desse tesouro. Então, quando a gente olha para essa parábola, naturalmente a gente tende a só pegar a parte espiritual dela. A gente nem olha para a parte moral. Porque se a gente olhar para a parte moral, a gente vai encontrar um problema aqui. Todo mundo consegue ver o problema? Qual que é o problema? Perdão? Todo mundo consegue ver que Jesus pega um exemplo que não tem nada a ver com o cristianismo e ilustra um princípio cristão. Todos conseguem ver isso? Ele pega essa história desse homem ganancioso, desse homem que ama dinheiro, que abandona a família, abandona tudo, e para ele trabalho é muito mais importante do que qualquer coisa. Jesus pega essa história, que não tem nenhuma coisa boa do ponto de vista moral, e diz, um bom cristão faz a mesma coisa. Então, se a gente não separa moralidade de profecia, a gente chega a conclusões estranhas quando a gente estiver estudando a Bíblia. A Bíblia é um livro profético, porque se a gente começar a olhar para os detalhes morais da história, a gente vai chegar a estranhas conclusões. O exemplo mais clássico é o livro de Esther. O livro de Esther é um livro sobre adultério. Esther, como judia, nunca poderia ter se casado com um rei pagão. A lei dos judeus proibia tal coisa. Então a gente pega aquela história, quando a gente começa a olhar para a moralidade da história, a gente começa a ter problemas. Tem mais problemas do que isso. Esther se prostra diante daquele rei que achava que era Deus. Ela tem que se dobrar diante dele. E quem manda ela se prostrar? Mardoqueu. Mardoqueu é aquele que manda ela se prostrar diante do rei. Porque ela tinha que cumprir um papel. Mas quando o primeiro-ministro do reino pede que Mardoqueu se prostre diante dele, o que ele faz? Se recusa. Então aquela história, se for olhada simplesmente de um ponto de vista moral, ela tem algumas complicações. A gente precisa olhar aquela história do ponto de vista profético, porque a parte profética daquela história tem muitas coisas que a gente pode usar hoje, nos fins dos dias. Aquela história se torna um pouco mais complicada quando a gente sabe que poucos anos antes, na história de Esdras, foi dada uma ordem para que todos os hebreus se separassem das mulheres estrangeiras. Poucos anos antes, foi dada uma ordem de que isso não era aceitável dentro do povo de Deus. Esther vai se casar com alguém que é estrangeiro, é um pagão. Tem muito mais detalhes naquela história que a gente poderia olhar. A gente poderia olhar a Bíblia e ver um exemplo de um homem que saiu para catar alguns gravetos no sábado. O que aconteceu com ele? Ele foi morto, foi apedrejado, simplesmente por catar alguns gravetos no sábado. A gente tem outra história de um exército que foi fazer guerra no sábado. Você lembra que história é essa? Perdão? Jericó, certo? Então a gente tem em Jericó aquele cerco
uma guerra que acontece no sábado. E simplesmente o critério parece não ser o mesmo. A gente não pode olhar essas histórias do ponto de vista moral, a gente tem que olhar para essas histórias profeticamente. Espiritualmente, né? Espiritualmente. É a forma como a gente deve olhar. Ela teve um preparo espiritualmente para poder ter presença no reino. Tanto ela como as suas moças que ajudavam, os servos, todos tiveram que, junto com ela, fazer um preparo espiritual. Então, quando a gente olha essa história de Jericó, esses homens vão fazer guerra no sábado. Então, no sábado, o que a gente é proibido de fazer no sábado? Se tratando do decreto dominical. Comprar e vender, certo? Então, o sábado, tipologicamente falando, é quando a gente entra no período do decreto dominical, que é o período onde não se pode comprar nem vender. Todo mundo entende isso? Então, aquela história de Jericó tem algo para nos dizer no final dos dias. Então, no sábado, o exército de Deus, que somos nós, vai fazer guerra com o mundo. Porque o mundo vai ter construído um muro, certo? Que é um muro, simbolicamente, na Bíblia. O muro é um símbolo de quê? Perdão? Separação. Alguém tem outra? Está correto. Proteção. Então, quando a gente pega essa ideia de proteção, de barreira e de separação, quando a irmã Ed comenta o sábado e o matrimônio, ela diz: as leis do sábado e do matrimônio são como muros de proteção. Ok, uma lei, a lei sobre o matrimônio é um muro de proteção para uma família. Então, ela vai comentar dessa forma, que aquela lei é um muro de proteção. Então, o muro que a gente vai para o mundo destruir é uma lei, ok? Porque o mundo vai ter construído essa lei, ou esse muro, que se chama o decreto dominical, e a gente vai fazer guerra com eles. Existem pessoas em cima desse muro. Quem é a pessoa que está no muro? Uma prostituta, certo? Raabe. Então, existe alguém que, embora a gente vai fazer guerra, vai ter que ser chamada para sair desse muro. Quando isso acontece? Quando a gente vai para o mundo e diz: sai dela, povo meu. Então, aquelas pessoas que estão ainda em Babilônia, são prostitutas, vão sair dali e vão ser salvas pela nossa mensagem. Então, isso tudo deveria nos ajudar a ver como a Bíblia é um livro profético e não moral. E as pessoas tropeçam na moralidade e esquecem quão importante é olhar para a profecia desses livros, para a profecia que tem na Bíblia. Então, a gente deu esse exemplo desse homem que não tem nada a ver com o cristianismo, mas que ilustra espiritualmente que um cristão deveria ser. Porque esse cristão vai encontrar o tesouro. Esse cristão é bem esperto. Vai vender tudo que tem. Porque ele tem que abandonar a vida velha para comprar esse tesouro. Ele não fala para o proprietário. Ele nem sequer fala para o proprietário. Ele sabe que tem mais lá. Então, vou ler esse texto que está no quadro, Parábola de Jesus 47.4. Um homem arrenda um terreno para o cultivar, e lavrando os bois o solo, é desenterrado um tesouro oculto. Linha sobre linha é que se descobre esse tesouro. Descobrindo o homem esse tesouro, vê que uma fortuna está ao seu alcance. Ele está bem feliz agora. Repondo o ouro no esconderijo, volta para casa. Vende tudo quanto tem para adquirir o campo que encerra o tesouro. Sua família e vizinhos pensam que está agindo como insensato. Contemplando o campo, não veem valor algum na terra abandonada. Mas o homem sabe o que faz.
E quando o campo lhe pertence, examina cada porção do mesmo para achar o tesouro de que se apossou. Cada porção do campo deve ser examinada. Não são só Daniel e Apocalipse, Gênesis, Êxodo, Números, todos esses livros devem ser examinados para que se encontre o tesouro. Essa parábola ilustra o valor do tesouro celestial e os esforços que devem ser feitos para segurá-lo. Então alguém diz que o evangelho é simples, e de que não se precisa fazer muito esforço para obter o tesouro. Eu vou dizer, o evangelho é simples, superficialmente sim. Porque quando alguém pergunta, o que precisa para ser salvo? A resposta é, você precisa ter fé. Eu vou dizer, está correto. Mas se eu perguntar, o que é ter fé? Como você sabe que você tem fé? Será que a gente tem respostas para de fato saber se a gente tem fé ou não? Será que a gente de fato entende o que é fé? Quando a gente começa a cavar um pouco mais profundo, a gente vê que precisa ser feito esforço para segurar o tesouro. O descobridor do tesouro no campo estava disposto a privar-se de tudo quanto possuía, disposto a empenhar-se em trabalho árduo para alcançar as riquezas encobertas. Assim também o descobridor do tesouro celestial não terá nenhum trabalho por demasiado grande, nem sacrifício algum por demasiado custoso para obter os tesouros da verdade. Na parábola, o campo que encerra o tesouro representa as Sagradas Escrituras. E o Evangelho é o tesouro. Então, quando a gente tem a Bíblia, essa Bíblia é o campo. E o tesouro e o Evangelho é o tesouro que tem na Bíblia. É algo que está abaixo da superfície. Então, hoje cedo a gente fez o ponto de que a gente quer apresentar o Evangelho de Cristo. E como Cristo é apresentado? Como deve ser Cristo apresentado ao mundo? Através dos tipos, prefigurado em símbolos. É assim que se apresenta o Evangelho para o mundo. A própria terra não está tão permeada de veios auríferos, nem tão cheia de preciosidades como a palavra de Deus. Disse que os tesouros do Evangelho estão ocultos. A beleza, o poder, o mistério do plano da redenção não são perseguidos por aqueles que são sábios ao seu próprio conceito. E exuberecido pelos ensinos de uma filosofia vã. Muitos têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, inteligência, mas não discernem o tesouro oculto. Um homem poderia passar sobre o lugar onde está o tesouro escondido. Se lembra que a gente disse ontem? O que a gente faz quando a gente vai para uma ilha? A gente vai tomar banho de sol e não se dá conta de que existem riquezas debaixo naquelas ilhas, porque foram enterrados tesouros naquele lugar. A gente acha que tem muita coisa. Grandemente necessitado, poderia sentar-se e descansar à sombra de uma árvore sem saber das riquezas ocultas sob suas raízes. Assim era com os judeus. Como tesouro áureo, a verdade foi confiada aos hebreus. A dispensação judaica, trazendo o sinete do céu, fora instituída como por Cristo mesmo. As grandes verdades da salvação eram ocultadas por tipos e símbolos. A salvação está escondida nos tipos e nos símbolos. Contudo, quando Cristo veio, os judeus não o reconheceram. Eles olhavam para Cristo e não podiam ver que ele era o Messias, porque Cristo estava escondido nas profecias. E a menos que você estudasse o livro de Daniel, o livro dos profetas, todos, você não podia identificar a identidade de Cristo. Por todos os profetas, passando de Moisés e todos os profetas, quem era ele? É só assim que você pode reconhecer Cristo. Porque aqueles discípulos
os 2 discípulos no caminho para Emaús, eles estavam ali, eles podiam ver Cristo, mas eles não podiam saber que Ele era Cristo. Eles só se dariam conta disso se Jesus contasse as profecias que falavam dele. Contudo, quando Cristo veio, os judeus não reconheceram aquele a quem apontavam todos esses símbolos. Tinham em mãos a palavra de Deus, mas as tradições transmitidas de geração a geração e as interpretações humanas das Escrituras lhes ocultavam a verdade tal como é em Jesus. Perdeu a significação espiritual das Sagradas Escrituras. O tesouro de todo conhecimento foi-lhes revelado, mas não o sabiam. No final do capítulo que a gente está, na página 55, a gente vai pegar do 54.4. E a gente vai ler daí em diante. Que ninguém pense que não há mais sabedoria para alcançar. Que ninguém ache que é rico e que não tem falta de nada. A profundeza do entendimento humano pode ser medida. As obras de autores humanos podem ser conhecidas. Porém, o mais alto, mais profundo e mais largo voo da imaginação não pode descobrir a Deus. Há a imensidade além de tudo que podemos compreender. Vimos somente o cintilar da glória divina e do infinito conhecimento e sabedoria. Temos estado a trabalhar, por assim dizer, próximos da superfície, enquanto ricos veios de ouros estão mais embaixo, para recompensar aquele que cavar em sua procura. A escavação precisa aprofundar-se mais e mais na mina, e maravilhosos tesouros serão o resultado. Por uma fé correta, o conhecimento divino tornar-se-á o conhecimento humano. O que acontece quando alguém tem a fé correta? Por uma fé correta, o conhecimento divino tornar-se-á o conhecimento humano. O que isso quer dizer? Nós vamos ter conhecimento divino como Deus quer que a gente tenha. Se você tiver uma fé correta, aquilo que Deus sabe, o que você vai saber? Você vai saber o mesmo. Porque Ele vai te revelar. Então agora a gente sabe por que os mileritas tinham uma fé tão firme, uma fé que não vacilava, de que eles sabiam o dia e a hora. Por que vocês acham que eles pregavam com tanta fé o dia que Cristo ia voltar? Sendo que Jesus disse que só o Pai sabia. Porque por uma fé correta, o conhecimento divino tornar-se-á o conhecimento humano. Essa é a razão pela qual os mileritas pregavam que sabiam o dia. Porque se Deus sabia o dia, e eles têm uma fé correta, eles também sabiam o dia. Por isso eles tinham essa fé. Ninguém pode esquadrinhar as Escrituras no Espírito de Cristo sem ser recompensado. Quando o homem consente em ser instruído como uma criancinha, quando se submete inteiramente a Deus, achará a verdade em sua palavra. Se os homens fossem obedientes, compreenderiam o plano do governo de Deus. O mundo celestial abriria os seus mistérios de graça e glória à pesquisa. Os seres humanos seriam totalmente diferentes do que agora são, porque explorando as minas da verdade, os homens seriam enobrecidos. O mistério da salvação, a encarnação de Cristo, seu sacrifício expiatório não seriam como o são agora. Noções vagas em nossa mente,
não somente seriam mais bem compreendidos, como infinitamente mais apreciados. Em sua oração ao Pai, deu Cristo ao mundo uma lição que deve ser gravada na mente e na alma. A vida eterna, disse, é esta: que conheçam a Ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Isto é a verdadeira educação. Comunica-nos poder, o conhecimento experimental de Deus e de Jesus Cristo, a quem Ele enviou, transforma o homem na semelhança de Deus. Dá ao homem o domínio próprio, submetendo todos os impulsos e paixões da natureza inferior ao domínio das faculdades superiores da mente. Faz de seu possuidor, filho de Deus e herdeiro do céu. Leva-o à comunhão com a mente do infinito e lhe abre os ricos segredos do universo. Então, o que a gente está falando é da história millerita, de como Miller foi aquele homem que tinha o campo, tinha o tesouro, ou tinha o cofre, e por aplicar linha sobre linha, que é um símbolo encontrado no arado do campo, ele encontra o tesouro. E ele faz isso de forma esperta, como a gente disse. Ele descobre que tem um tesouro, e tudo que ele faz desde então é dedicar a encontrar em todas as partes do campo o tesouro que ele encontrou. Então, quando ele faz isso, a mente dos milleritas passa a ser a mente, eles passam a ter a mente de Deus. Quando Paulo diz que diz Paulo diz, alguém sabe? Que essa mente esteja em vós, a mente de Cristo, algo assim. Então eles passam a ter a mente de Cristo. Eles passam a ter o conhecimento divino. Então eles começam a, de forma ousada, a pregar uma mensagem baseada em tempo. Quando eles começam a fazer isso, começa a haver oposição. As pessoas começam a rejeitar a mensagem deles, dizendo que as escrituras sagradas proibiam tal pregação. Mas eles sabiam, de fato, o que eles estavam pregando, e de que tempo era, sim, a mensagem para aquele tempo, para aquela hora. Outro verso. Sim. 1 Coríntios 2,16. Ninguém conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Qual é o texto? 1 Coríntios 2,16. Então a gente olhou o capítulo 8 de Daniel. O que Daniel faz nesse capítulo, ele está estudando as profecias. E ao estar se aproximando o fim dos 70 anos, ele começa a olhar mais de perto. E Deus começa a dar algumas visões para ele. E quando ele começa a se dar conta de que 70 anos que estavam prestes a se acabar, e o santuário ia ser purificado, Deus disse para ele que o santuário só ia ser purificado em 2.300 anos. Isso é o que deixa Daniel perplexo. Então a gente viu que isso acontece porque quem entra na história agora é Jesus, mas ele não entra de qualquer forma. Ele entra com uma identidade, com um nome. O nome dele é Palmone. Então, o que é 70 anos, ele introduz a ideia de aplicação. Ele pega a profecia de Levíticos 26 e faz uma aplicação de que são 2.300 anos, de que Daniel devia olhar para essas coisas de forma diferente. Então, ontem, eu disse, quando a gente quiser entender essas histórias desses profetas, o que a gente deve fazer? Sentar aos pés de Cristo. Isso eu disse hoje. Dos profecias, Dos profetas, a gente tem que ir para onde?
Profetas espírito de profecia é bem grande. Patriarcas e profetas. Então a gente vai para Patriarcas e Profetas e vai ler essas histórias, certo? Então, nesse caso não é Patriarcas e Profetas também. Profetas e Reis. Então, no livro Profetas e Reis, capítulo 45, é o livro que vai contar para vocês a história que eu acabei de contar. Tudo isso que eu estou falando sobre Daniel está bem detalhado naquele capítulo. Que Daniel não entendia a relação entre os 70 anos e os 2.300. Então Daniel vai embora e quer entender. Ele começa a orar, e orar mesmo. Ele ora uma oração, e não é qualquer oração. É uma oração que precisa ser feita uma confissão de pecados pelo povo. E essa confissão deve ser uma confissão pública. E quando a gente vai ao capítulo 9 de Daniel, as palavras que ele usa no capítulo 9 são as palavras que ele encontrou em Levíticos 26. Ele usa as mesmas palavras quando ele está orando. Então, ele faz essa oração e leva a sério. Ele poderia muito bem fechar a janela do quarto para que ninguém visse. Mas ele faz isso com a janela aberta. Ok? E Satanás começa a temer pelo que pode acontecer. Porque quando o justo ora, Deus ouve e responde. Ele sabe o que está prestes a acontecer. Então ele faz um decreto para que se alguém orasse a qualquer pessoa que não fosse o rei, devia ser jogado na cova dos leões. Daniel não se intimida com isso. Então ele continua orando da forma correta para que Deus cumpra os propósitos dele da forma correta, como ele leu em Levíticos 26. Então a gente tem mais. Quando a gente vai nesse capítulo, depois de ter essa experiência de amargura por não entender a profecia, por não entender corretamente do que falava a profecia, a irmã White diz que Daniel foi para as Escrituras. No português não é tão bom a forma como foi traduzida, mas ele passou a olhar as Escrituras de uma forma nova. Essa é a palavra que ela usa em inglês. Anew. Isso quer dizer com um olhar diferente. Então, Daniel olhou os mesmos textos, mas como agora? Ele começa a olhar diferente. Ele sabe já aqueles textos, mas ele precisa olhar procurando pelos veios auríferos. Ele precisa procurar pelos tesouros escondidos. E é isso que ele começa a fazer então. Eu vou tentar achar esse texto. No português diz da seguinte forma: isso é Profetas e Reis, página 282, parágrafo 1. Levando ainda o fardo pelo bem de Israel, Daniel estudou de novo as profecias de Jeremias. E aqui, quando é traduzido como de novo, a palavra de novo é aquela palavra que eu coloquei no quadro. E o que ela de fato significa é de uma forma diferente, olhando por uma nova perspectiva. E depois que ele faz isso, é que ele entende os 2.300 anos. Então ele começa a entender, aqui, o que eu estou dizendo é, aqui começa a ser introduzido o assunto de aplicações. No português não ficou, né? O português não dá essa ideia. Aí teria que ir no original. O português de fato não dá a mesma ideia que a gente vê no inglês. Então Miller estuda a mesma profecia,
e faz uma aplicação, porque ele foi escolhido por Deus como voz dele para falar como seu representante. Ele tem o direito de fazer uma aplicação como voz de Deus. A gente vai ver uma outra parábola agora. Mateus 13, verso 51 e 52. Mateus 13, 51 e 52. Perguntou-lhes Jesus: entendes todas estas parábolas? Responderam: sim, Senhor. Disse-lhe ele: por isso, todo escriba instruído a respeito do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e velhas. Então Jesus diz que quando um homem, um escriba, é instruído na lei acerca do reino dos céus, esse homem é como aquele outro homem que faz o quê? Que tem um tesouro e que do seu tesouro tira coisas velhas e novas. O que isso quer dizer? Essa referência é em inglês também. Espírito de Profecia, volume 2. Não seria aqui a palavra de Deus, no todo? Novo e Velho Testamento? Então, as coisas novas e velhas seriam o Novo e o Velho Testamento, certo? E como a gente entende isso? Não poderia ser que as coisas novas não podem contradizer as velhas também? As coisas novas não podem contradizer as velhas, certo? Porque a gente tem esse homem que tem esse tesouro, certo? O homem encontra o tesouro. E quando ele tem o tesouro, ele tira coisas novas e velhas. Eu vou ler um comentário da irmã White sobre esse texto. O que ela diz é: o Salvador perguntou aos seus discípulos se eles entendiam essas coisas. Eles responderam: sim, Senhor. Então disse-lhes: portanto, todo escriba que é instruído no reino dos céus é semelhante a um homem proprietário que tira de seu tesouro coisas novas e velhas. Nessa parábola, Jesus apresentou diante de seus discípulos a responsabilidade daqueles cujo trabalho é dar ao mundo a luz que receberam dele. O Antigo Testamento era toda a Escritura então em existência. O Antigo Testamento são essas coisas velhas. E o que ele representa, o que essas coisas velhas representam é toda a Escritura em existência. Então, quando a gente, hoje, se a gente quiser definir o que é o Antigo Testamento, como a gente define isso? Fica antes de Jesus. Como assim? O Antigo Testamento era toda a Escritura então em existência. Como ela disse, os Jesus tipos. Jesus através dos livros. Então, na época de Cristo, o que era o Antigo Testamento? Isaías. A Escritura que existe, certo? Tudo que existe, isso são as Escrituras. Isso é o Velho Testamento. Hoje. Para nós, então, o Antigo e o Novo hoje é o Velho Testamento. Não, tornou-se depois Que existe, tudo que existe. Antigo, Novo e Antigo e Novo. Espírito de Profecia, certo? E são toda a Escritura em existência. Mas não foi escrito apenas para os antigos. Foi para todas as idades e para todas as pessoas. Jesus quer que os mestres de sua doutrina
pesquisem diligentemente no Antigo Testamento a luz que estabelece sua identidade como Messias predito na profecia e revela a natureza de sua missão no mundo. Então, o que a gente precisa fazer é olhar para o que está escrito, tudo que está escrito, e encontrar o que ali? A identidade de Jesus e de sua missão, certo? A gente precisa olhar para aquelas coisas, identificar as profecias que identificam a missão de Jesus. O Antigo e o Novo Testamento são inseparáveis, pois ambos são os ensinamentos de Cristo. A doutrina dos judeus, que aceitam apenas o Antigo Testamento, não é para a salvação, uma vez que rejeitam o Salvador cuja vida e ministério foi cumprimento da lei e das profecias. Então, aqueles que, naquela época, entendiam o Velho Testamento, mas recusavam os tipos para qual aqueles Velho Testamento estavam apontando, ou seja, que estavam apontando para o Novo Testamento, a sua doutrina não era para a salvação. Eles precisavam reconhecer que o Velho Testamento apontavam para os tempos deles, que o Velho Testamento era sobre profecias que se cumpriam nos tempos deles. Então, quando hoje a gente olha para as Escrituras e diz, eu não me importo com profecia não serve para nada, o que eu me importo é me preparar todos os dias e aconteça o que acontecer, sendo verdade ou não essas profecias, eu vou estar pronto. Isso não é verdade. Essa doutrina não é para salvação. A doutrina que é para salvação é quando a gente pega essas coisas que foram escritas e as une com as coisas que estão acontecendo, que foram reveladas naquelas coisas. Se a gente simplesmente achar que pode viver uma vida santa por nós mesmos, que pode fazer um preparo e ignorar todas essas profecias que estão se cumprindo, isso não é verdade. E a gente tem um texto aqui que prova isso. Então, o ponto que eu queria fazer foi, Miller, olha para as Escrituras, olha para Levíticos 26, olha para o número 7 que existe ali e faz uma aplicação e diz que esse número 7 são os 2.520. E eu perguntei, qual a autoridade que Miller tem? Como a gente sabe que ele pode fazer isso? E a razão por que ele pode fazer isso é que ele tem o tesouro. E no tesouro, ele tira essas coisas velhas, mas também tira essas coisas novas. Isso é a ideia de aplicações. Eu vou ler um último texto para fechar essa... Essa autoridade é porque Deus conta para ele, né? Ele foi escolhido por Deus. E aí só uma pergunta, né? A natureza e a missão de Jesus, então, é revelada no Velho Testamento. Assim, então, essa discussão que existe sobre a natureza de Jesus, a gente também pode levar coisa no Velho Testamento, então, baseado que lá já contra a natureza dele. Né? No primeiro capítulo da Bíblia a gente pode provar isso. No último texto. Eu vou ler esse último texto porque senão vai ficar desconexo do que eu quero falar em seguida. Eu diria que esse texto é um ataque ao que a gente ensina. Esse texto foi escrito no ano 95 por um teólogo, se chama Raymond Cottrell. Cottrell é um dos melhores acadêmicos que já passou pela Igreja Adventista como teólogo. Ele de fato é um bom teólogo. Eu não estou dizendo que ele usa a metodologia correta, mas eu estou dizendo que como acadêmico, ele sim é um bom acadêmico. A gente poderia dizer um bom cientista. Então,
o que ele vai escrever é tipologia. Os escritores do Novo Testamento... Antes de eu ler, vou dizer um pouco mais de quem é ele. O comentário bíblico adventista que a gente tem hoje, não existe nenhum teólogo que tem mais contribuição para o comentário bíblico do que Cottrell. Cottrell é o teólogo que mais colocou informação dentro do comentário bíblico que a gente tem hoje na igreja. O que ele diz é: tipologia. Escritores do Novo Testamento autenticam seus testemunhos a Jesus Cristo e ao Evangelho, a realidade para a qual o Velho Testamento aguardava. Em citar passagens do Velho Testamento e aplicando-as dentro da perspectiva da história da salvação no Novo Testamento. Em seu contexto literário original, no Velho Testamento, toda passagem do Velho Testamento que eles citam, que os escritores do Novo Testamento citam, se aplicam exclusivamente ao seu próprio contexto histórico. Então, a gente vai concordar com Cottrell de que sim, se aplica ao seu contexto histórico. Você se lembra o que a gente fez ontem? A gente foi para o livro de Abacuque e viu que aquela profecia de Abacuque se aplica ao seu próprio contexto histórico. Mas a gente discorda de Cottrell ao dizer que é exclusivamente. Ok? Exclusivamente ao seu próprio contexto histórico, sem nenhuma indicação ou conotação da aplicação que os escritores do Novo Testamento viam nela. Eles viam nas passagens do Velho Testamento um significado que não era explícito, nem mesmo implícita no texto. 17 vezes, Mateus e João citam passagens do Velho Testamento como tendo seu cumprimento na vida e ministério de Jesus. Assim foi cumprido o que falou o profeta, etc. A palavra grega para cumprido é plero, que significa literalmente preencher completamente. Esses escritores do Novo Testamento preencheram seus testemunhos da vida e missão de Jesus cheios de significado para os leitores judeus em comparar incidentes específicos de sua vida e missão com situações similares nos tempos do Velho Testamento. Não há nenhum indício no Velho Testamento que essas passagens que eles citam eram pretendidas como predições, e não há nenhuma razão válida para considerá-las como tal, ou seu uso no Novo Testamento como implicando ser uma predição ou cumprimento. Então a gente entende, a gente começa a entender qual o problema que a gente começa a enfrentar quando a gente começa a apresentar essa mensagem. Porque o que a gente diz, a parte que a gente concorda com Cottrell, é de que esses escritos dos profetas eram sim para o contexto deles. Mas quando a gente pega aquela história, assim como os discípulos faziam, eles pegavam aquelas histórias do Velho Testamento e faziam aplicações na história do Novo. E hoje, quando a gente usa a metodologia correta, linha sobre linha, a gente faz o mesmo. A gente pega essas histórias do Velho Testamento e faz aplicações na nossa história hoje. E agora a gente começa a ver qual é a distância que existe entre o método que nós usamos e o método que esses teólogos usam. E a gente começa a entender o problema, a briga que existe entre os dois partidos. Porque um apresenta a Bíblia com uma metodologia e o outro grupo simplesmente diz: essa metodologia não é correta, não é válida. Então, para que a gente comece a pensar e começar a introduzir essa ideia de por que essa mensagem é tão resistida, porque existe tanta oposição a essa mensagem, ou as profecias que a gente ensina. Vamos orar? Querido Deus, Pai que está nos céus, queremos te agradecer por suas bênçãos, por seu amor, queremos te agradecer pela hora de estudo que estivemos e queremos pedir ao Pai que o Senhor nos ajude a reconhecer a sua autoridade,
a sua assinatura, ó Pai, que o Senhor deixe nos textos, que possamos reconhecer o que Palmone faz quando ele entra, interage conosco na história. Que a gente possa entender, ó Pai, a autoridade que o Senhor deu aos seus servos de fazer essas aplicações bíblicas, que são autoridades divinas e têm o selo divino. Esteja conosco ao terminarmos, ao caminharmos para o fim desse sábado. Em nome de Jesus Cristo. Amém.